Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista e atendo aqui na cidade de Sorocaba. Hoje eu queria agradecer a grande quantidade de visualizações que teve o vídeo do Minoxidil, o guia completo. Teve mais de 300 mil visualizações e mais de 1000 comentários. Infelizmente eu não consigo responder todos um a um. E por isso hoje eu separei as 5 principais dúvidas dos usuários. A primeira grande pergunta é: por quanto tempo eu devo usar o Minoxidil? Aí depende o motivo pelo qual você está usando. O motivo principal, muita gente está usando para a alopecia androgenética. A alopecia androgenética é a calvície, que normalmente é a genética. Se for em relação a esse tipo de uso, o seu uso seria para sempre, porque a gente não consegue modificar a sua genética. E ele dura como se fosse um medicamento para pressão alta, para tireoide, ou alimentação, ou, por exemplo, atividade física. Enquanto você fizer uso do Minoxidil, você vai se beneficiar dele. E o tempo de duração é o enquanto você estiver fazendo o uso. Você parando, claro que não imediatamente você perde totalmente o benefício, mas em poucos meses você pode voltar ao estado que você se encontrava. Agora, por exemplo, se você está usando por alopecia areata, para quem não sabe o que é alopecia areata, tem um vídeo aqui no canal falando especificamente somente sobre a alopecia areata. É que não é errado usar o Minoxidil para a alopecia areata, mas não é o seu principal uso, porque a alopecia areata ele tem uma inflamação autoimune em relação à raiz do seu cabelo. E o Minoxidil ele não funciona dessa maneira, ele funciona para vasodilatar o local e chegar mais nutrientes. Então, se você está usando o Minoxidil para a alopecia areata, na verdade você não está usando o principal medicamento que é para esses casos. E o outro uso da do Minoxidil em relação à queda de cabelo é quando você está numa fase de eflúvio telógeno, tem uma quantidade muito aumentada de queda de cabelo, ela deve ser investigada. Nesses casos, o Minoxidil é uma possibilidade de um uso temporário, porque controlando a queda depois dessa fase do eflúvio telógeno, ela pode ser descontinuada o uso do Minoxidil. E a segunda grande dúvida que teve é: e se aumentar a porcentagem para 10%, 15%, o efeito do Minoxidil vai ser melhor do que os 5%? É desnecessário você utilizar uma quantidade muito maior de Minoxidil, porque já é comprovado aqui pelos estudos que 5% é uma boa concentração e aumentar a porcentagem do Minoxidil é desnecessário. Tem que rever, na verdade, a quantidade de gotas ou borrifadas que você faz o uso. Algumas receitas ou algumas indicações de usar, por exemplo, 6 gotas, 8 gotas, talvez dependendo do tamanho da área seja muito pouco. E a terceira grande dúvida: se eu não tive resultado, o que eu faço? Na realidade, assim, se você está com um problema de queda de cabelo, é sempre recomendado desde o início você procurar um médico especialista, porque quanto mais precoce for o seu tratamento, melhor será o seu resultado. Agora, por exemplo, se você está usando o Minoxidil porque você tem uma calvície muito grande, só o Minoxidil ele não vai adiantar. Até calvícies muito grandes, mesmo com medicamentos orais, como a finasterida, a Cerenoa repens, nem sempre só eles é o suficiente. Por isso que é importante um acompanhamento com o seu médico dermatologista. E é muito importante enfatizar que, na verdade, o Minoxidil ele não consegue criar um folículo do zero. Por exemplo, se você não tem o folículo, aqui é um modelo aumentado, né, do folículo, e aqui é a pele. Se na sua pele ele não existe o folículo mais, ou ele está tão atrofiado,
ele não tem como aumentar o número da quantidade de folículos, porque a gente nasce com uma quantidade já específica. E o minoxidil, em nenhum tratamento consegue ressuscitar o cabelo que não existe mais, né? E aí a quarta dúvida é: eu posso usar com microagulhamento? Se for para casa, a resposta é nunca. Mas por que nunca? O microagulhamento ele é feito somente em clínicas de procedimento médico, né? A gente sabe que tem clínicas de estética também, mas um tratamento mais adequado e sério é feito em clínicas médicas, né, com dermatologista ou cirurgião plástico, ou tricologistas, né, que são médicos dermatologistas com enfoque maior na especialidade do cabelo. Porque assim, a primeira etapa é que a gente tem que anestesiar melhor o couro cabeludo ou a pele. Fazendo dessa maneira, a gente consegue com que a agulha penetre não só a pele, mas uma quantidade, chegando até um pouquinho subcutânea. E chegando dessa maneira, ele tem uma efetividade um pouco maior. A gente sabe que muita gente faz tratamentos caseiros, mas você consegue ver até youtuber que teve problemas de queimadura e fica naquele estado daqueles tratamentos que é melhor você não fazer nada do que você realmente fazer o tratamento. Isso é um problema muito sério, porque quem compra e faz uso caseiro do microagulhamento em si, acaba reutilizando. Isso a gente não faz nunca, porque a gente sempre pega o derma roller, né, o aparelho, sempre estéril, e mesmo que seja o mesmo paciente, a gente sempre vai descartar. Fazer a reutilização, você corre um risco muito grande de ter uma infecção de pele ou até algum outro tipo de contaminação. O problema é tão sério que, na verdade, muita gente não sabe, mas há alguns anos teve caso contraído de HIV em clínica de spa nos Estados Unidos. Para quem se interessar aqui, eu vou deixar o link da notícia, né? Mas isso provavelmente deve ter ocorrido porque reciclavam o uso do aparelho. Isso não teria muito sentido, né? Mas para quem está procurando aumentar a efetividade do minoxidil, fica grande o alerta. Nunca utilize o microagulhamento em casa com o minoxidil. A quinta grande dúvida é: o minoxidil só existe na forma tópica? Não, o minoxidil ele existe também na forma via oral. Só que essa forma oral ela tem alguns efeitos colaterais mais adversos. Por exemplo, a hipertricose ela pode ser um pouco mais intensa, e um efeito pouco visto na forma tópica, que é a hipotensão, ela tem um risco um pouco aumentado. A hipotensão ocorre porque, na verdade, o minoxidil é vasodilatador. Ele aumenta o calibre dos vasos e, por compensação, o seu coração pode dar uma aceleração para compensar esse mecanismo. Por isso que ele deve ser sempre prescrito pelo seu médico especialista, porque vai adequar ao seu peso, à sua idade, se você já toma outros medicamentos. E se você é homem ou mulher, porque a dose ela muda. E a grande vantagem é que alguns estudos mais recentes têm demonstrado que a forma oral ela parece ser superior à tópica. Teria conveniência do medicamento, porque é muito mais fácil tomar do que passar, e não deixaria o couro cabeludo ou o fio de um aspecto endurecido, mas nem adianta assim você procurar em lojas ou farmácias, porque ele tem um uso um pouco restrito. Onde ele é achado? Ele é achado em pouquíssimas farmácias de manipulação, mas o seu médico especialista ele vai saber indicar onde ele pode ser manipulado.
Isso acontece porque a farmácia de manipulação ele tem que ter uma autorização específica somente desse medicamento, porque ele tem que ser feito em separado, né, o processo da manipulação dele. E eu vou encerrando por aqui. Agradeço a visualização desse vídeo e espero que você esteja inscrito no canal